Neste vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre os princípios de engenharia de software. Os principais objetivos vão ser compreender e entender a crise do software. Vamos falar um pouco sobre o papel evolutivo e suas principais características. Vamos introduzir os conceitos de engenharia de software e abordar a importância destes princípios para o desenvolvimento de softwares de qualidade. Então, o objetivo principal é compreender os princípios para o desenvolvimento de software de qualidade. Observem que a palavra qualidade ela está grifada porque este é o foco principal do desenvolvimento de produtos de softwares atuais. Nós vamos iniciar falando um pouco sobre a crise do software. Essa crise ela teve início em meados da década de 60, quando os softwares eles começaram a gerar problemas e começou-se a perceber que eles não eram desenvolvidos com qualidade, ou seja, não eram utilizados procedimentos, técnicas e não existia uma preocupação dos desenvolvedores em relação a este desenvolvimento. Ele refere-se a um conjunto de problemas que foram encontrados no desenvolvimento de software e principalmente na etapa de manutenção, ou seja, ao desenvolver softwares e ao manter, quando os problemas aconteciam, os erros se transformavam em defeitos e a manter esses problemas, então começou-se a caracterizar esses inúmeros problemas que eram encontrados como crise de software. Havia a produção de um novo hardware, onde eram utilizados circuitos integrados, isso aconteceu em 1964. Os computadores se tornaram cada vez mais velozes e com maior capacidade de armazenamento, ou seja, foi possível desenvolver softwares com maiores características, que possuíssem uma quantidade maior de funcionalidades para atender uma demanda maior, isso em função do novo hardware que foi evoluindo. Houve uma demanda por software, isso em função do crescimento dos avanços do hardware, como eu mencionei anteriormente. As equipes de desenvolvimento não acompanham a demanda por produção de software, isso porque não houve um preparo, não houve um planejamento, uma mudança de paradigma, então continuou-se a desenvolver software da forma como era desenvolvido antes, sem a evolução do hardware, e a partir daí, com essa evolução, com a capacidade de armazenamento do software, essas equipes de desenvolvimento elas não evoluíram, elas não acompanharam essa demanda. Continuou-se com a construção informal de software, não se trabalhava com documentação, não havia um planejamento, técnicas de levantamento de requisitos, entre outros processos e ferramentas. Os atrasos eram exorbitantes, ou seja, não se conseguia cumprir o prazo que era estipulado, nem o prazo, nem consequentemente o custo. Havia um alto custo na construção de software. Se existia um atraso em relação à entrega, isso agia diretamente em relação ao custo da entrega final desse produto. Então, o custo do hardware caiu e o do software aconteceu o quê? Subiu, houve um processo inverso. Então, diminuiu o custo do processo de desenvolvimento do hardware e aumentou-se o custo do processo de desenvolvimento do software. Então, a gente pode chegar à conclusão que a crise do software refere-se a um conjunto de problemas que foram encontrados no desenvolvimento de software. E isso nos softwares que foram desenvolvidos em meados da década de 60, a partir da década de 60, e principalmente os que foram desenvolvidos na década de 70, no início da década de 70. Então, este termo crise do software foi um termo que foi taxado para demonstrar todos os problemas que estavam acontecendo relacionados ao processo de desenvolvimento de software, ao desenvolvimento de software sem qualidade. Então, houve uma evolução do hardware e as pessoas, ou os desenvolvedores, ou as equipes, elas não evoluíram para conseguir acompanhar esse processo de desenvolvimento. Então, a intenção era se gerar softwares de qualidade, porque o hardware comportava isso, e a equipe de desenvolvimento não houve essa evolução, não houve essa evolução associada. Então, alguns problemas que foram relacionados à crise do software, o primeiro é que as estimativas de prazo e custo frequentemente eram imprecisas, então, como não havia um planejamento em relação ao levantamento de requisitos,
não se conseguia estimar de forma correta o prazo e o custo em relação ao processo de desenvolvimento de software. Então, havia uma falta de dedicação dos desenvolvedores na etapa de coleta dos dados no processo de desenvolvimento do software. Essa fase de levantamento de dados ou coleta, a gente chama isso de elicitação de requisitos, que é o que a gente vai ver mais à frente. É uma das etapas do processo de desenvolvimento ou do ciclo de desenvolvimento do software, e ela está associada à etapa de engenharia de requisitos. Vaga indicação de produtividade. Não se pode avaliar com precisão a eficácia de novas ferramentas, métodos ou padrões, como não se estimava bem, como não havia uma coleta de informações e não se conseguia estimar, não se conseguia indicar de forma produtiva e avaliar a precisão da produtividade, ou seja, o que o cliente queria era o que realmente foi feito, então isso não se conseguia precisar, principalmente por causa das falhas associadas ao processo de levantamento de requisitos. O segundo problema que eu quero elencar é a satisfação do cliente com o sistema concluído. Então, os projetos de desenvolvimento de software eles eram efetuados com um vago indício das exigências do cliente. Existe uma característica que é importante a gente levantar, que nem sempre o que o cliente quer é o que ele deseja, e nem é o que ele precisa, e nem sempre o que ele precisa é o que ele quer. Então, de novo, nem sempre o que o cliente quer é o que ele precisa, e nem sempre o que ele precisa é o que ele quer. Então, é necessário que haja uma percepção, um conhecimento, uma experiência por parte do desenvolvedor para compreender a real necessidade do cliente. E eu só vou conseguir compreender essa real necessidade do cliente se for feito um processo de levantamento de requisitos real, necessário mesmo para esse desenvolvimento. Ou seja, será que os desenvolvedores, ao conversarem com o cliente, eles consideravam simplesmente o que o cliente mencionava naquela conversa? Ou será que eles visitavam a empresa para compreender a real necessidade? Será que eles conversavam, por exemplo, com um vendedor, ou eles conversavam com mais de um vendedor no processo de desenvolvimento de um software, por exemplo, para vendas de produtos automobilísticos? Então, é preciso considerar a necessidade da classe, a real necessidade. Então, isso são algumas características que são relatadas neste problema da insatisfação do cliente. Outro problema que eu quero relatar é que a qualidade de software, às vezes, ela é menos do que adequada. Então, assim, naquele período não se utilizavam padrões, normas, métricas para poder conseguir alcançar essa qualidade. Então, por exemplo, se eu não tenho um modelo, um padrão a ser seguido, dificilmente eu vou conseguir chegar a um produto de qualidade. Então, só recentemente começou a surgir alguns conceitos quantitativos que são capazes de medir a garantia da qualidade de software, como, por exemplo, as normas da ISO, que a gente vai utilizar a norma 9126, o CMMI, que é o modelo de desenvolvimento de processos, que é trabalhado para poder realizar a certificação de empresas de desenvolvimento de software de forma internacional, e o MPS-BR, que é a melhoria de processo de desenvolvimento de software brasileiro, voltado para o nosso mercado nacional. Então, aqui estão só alguns dos modelos de processo que são utilizados hoje, existem vários outros, e que conseguem auxiliar no desenvolvimento durante o modelo de processo. Então, não tem como eu alcançar a qualidade no produto de software se eu não pensar nessa qualidade durante o processo de desenvolvimento. Então, como isso não era feito, muitas vezes não se conseguia alcançar a qualidade do produto. Por quê? Porque a qualidade do processo, das etapas de desenvolvimento, elas não eram pensadas, ela não era preocupada. Só fazendo uma comparação histórica desses diferentes modelos de qualidade que eu falei, então, por exemplo, aqui, o CMM, o PMI, ele começou ali, teve sua fundação em 1970, depois veio o CMM, que com a evolução do CMM começou o CMMI, que foi mais ou menos em meados da década de 80, a ISO 12207, que está associada a modelos de processo de software, veio mais ou menos meados da década de 90, a 15504 aqui também veio junto à evolução, que avalia os modelos de processo, a 9126 está associada à qualidade do produto software, ela trabalha com requisitos não funcionais, que veio aqui mais ou menos também em meados da década de 90,
e o MPS-BR que vem em meados da década de 2000 aqui. Então, se a gente olhar esses modelos de qualidade de software, eles são muito recentes, eles são mais ou menos aqui da década de 70 para cá. Então, os mais utilizados, que são o CMMI, o MPS-BR, a 9126, ela vem mais ou menos da década de 80. Mas se a gente for olhar hoje alguns gráficos crescentes que demonstram a utilização real desses modelos de processos, considerando principalmente o CMMI e o MPS-BR, a gente tem aqui uma utilização maciça a partir do ano de 2000. Então, ele é utilizado de forma mais pontual a partir do ano de 2000. Outro problema que eu quero elencar com vocês é que o software existente é difícil de manter, sem manutenibilidade. Então, assim, existem alguns softwares que foram desenvolvidos onde não se pensou a qualidade durante o processo de desenvolvimento, que esse processo de manutenção, ele é caro, ele custa caro. Então, essa tarefa de manutenção, ela devora o orçamento destinado ao software. Vamos imaginar, eu estou desenvolvendo um software, não pensei nessa característica de qualidade durante o processo de desenvolvimento, e depois desse software pronto, ou durante o processo, lá no momento que eu estou implantando, ou que eu estou testando mesmo, eu encontro um erro ou um defeito, né, que na verdade se transformou num defeito. E o valor para se corrigir esse erro, esse defeito que foi encontrado, esse valor é alto. Então, ele devora o orçamento que é destinado, grande parte do orçamento que é destinado a todo o processo de desenvolvimento de software. A facilidade de manutenção não foi enfatizada como um critério importante. Então, assim, se eu não pensei na manutenibilidade ou na manutenção durante o processo de desenvolvimento, na hora que eu estou documentando ou no momento que eu estou programando, se eu não pensei nessa característica, não é fácil manter quando eu tenho o produto pronto. Então, são características que a gente chama de características de qualidade ou os requisitos não funcionais, que eles têm que ser pensados durante o processo de desenvolvimento. Eu não consigo alcançar esse produto ou essa característica no produto de software se eu não tiver pensado na mesma durante o processo de desenvolvimento. Então, se a gente pensar nessa questão do custo do software associado à manutenção, ao longo do ciclo de vida, os custos em desenvolvimento e manutenção de software, isso foi uma palestra do Tazafo, durante o desenvolvimento vem de 30% a 40% o custo então, que se gasta. E se gasta com manutenção de 60% a 70% do valor orçado para o desenvolvimento de software. Então, observem que esse valor que se gasta com manutenção, ele é muito maior do que o valor que se gasta com o desenvolvimento de software. Então, quanto maior o esforço empregado para tornar o software manutenível, menor o custo de manutenção. Ou seja, se eu pensar nessa característica durante o processo de desenvolvimento, ao final, quando eu tiver que realizar manutenções do meu software, ou mesmo durante o processo de desenvolvimento, eu vou ter um custo menor. Eu vou ter uma característica que a gente chama de manutenibilidade, de acordo com a norma 9126, e eu pensando nessa característica, eu vou ter um software com maior qualidade. Ou então eu vou conseguir corrigir defeitos e falhas, possíveis defeitos e falhas que venham aparecer de forma mais tranquila. Por quê? Porque eu pensei nessa característica durante o processo de desenvolvimento. Então, se a gente for perguntar qual é o custo dos defeitos, o custo de encontrar e considerar defeitos cresce consideravelmente ao longo do ciclo de vida. Então, por exemplo, se no processo de levantamento de requisitos eu encontro um defeito, o custo para corrigir é menor. Se eu encontro esse defeito no momento que eu estou programando, o custo já aumenta um pouco. Se eu encontro esse defeito no momento que eu estou realizando um teste de programação, seja um teste de unidade, seja um teste de integração, o que acontece aqui? Esse custo já aumenta. Se eu encontro um erro, um defeito, um teste de sistema, no momento que eu já pensei nas unidades, já fiz a integração entre os mesmos, esse custo é maior. Se eu penso se eu encontro esse defeito, no momento que eu estou fazendo um teste de aceitação do usuário, ou seja, no momento que aquele software já está sendo validado pelo usuário, depois da implantação ali, de parte dessa implantação, ou mesmo no momento que eu estou testando as partes,
o custo é maior. E se eu implanto e encontro esse defeito, essa falha, depois que o sistema já está rodando para o meu usuário, já está em uso, aí sim o custo do defeito é muito maior. Então, a gente tem que pensar nessas características durante o processo de desenvolvimento. Isso sem dizer que para manter é mais difícil. Se eu não pensar nessa característica de manutenibilidade, ou seja, pensar no software, na possibilidade de ter que manter isso depois, é mais difícil, é mais caro também. Então, quando a gente fala de crise de software, eu tive um aumento das estimativas de prazo e custo, que geraram a crise de software, uma diminuição da produtividade das pessoas, dos desenvolvedores e dos usuários que estavam utilizando o sistema. Eu tive uma diminuição da qualidade do software e tive um software difícil de manter. Então, todas essas características que culminaram na determinação do termo crise do software. Então, o que foi o termo crise do software? Foi que quando se determinou que os softwares que estavam sendo desenvolvidos, eles não tinham qualidade, que era preciso pensar em características que melhorassem o processo de desenvolvimento, que melhorasse a qualidade do produto e software que estava sendo entregue. Então, a partir da crise do software, começou-se a pensar na criação de técnicas para o controle da produção de software, para a melhoria da qualidade do processo de software, e foi a partir daí que surgiu o termo engenharia de software, que começou a ser utilizado o termo engenharia de software. Só relembrando, quando a gente fala de software, a gente tem que caracterizar esse papel evolutivo. Então, se a gente considerar antes da crise do software, esse software, a definição que ele tem não é a mesma definição que ele tinha, na verdade, não é a mesma definição que ele tem hoje. Então, por exemplo, eu tinha transformação de linhas de código numa lógica em linhas de códigos, e eu tinha utilização daquilo por parte do usuário. Não se pensava em qualidade como se pensa hoje. Quando fala qualidade, eu tenho que lembrar que a qualidade é subjetiva, que a qualidade está envolta em N características. Ela está associada a... existe portabilidade, por exemplo, meu software hoje ele roda no aplicativo mobile, ele roda mobile, ou então existe acurácia, o tempo de resposta, ele é satisfatório, isso considerando que eu tenho uma velocidade de internet X aqui, eu vou utilizar em outro lugar, eu tenho outra velocidade da internet. Então, essas são características que não eram pensadas e que quando se taxou o termo produto de software, que é a definição que a gente tem hoje de software, ou seja, eu tenho que não simplesmente transformar a linha de código, lógica em linhas de código. Eu tenho que pensar no produto, em um produto de qualidade, onde eu tenho um manual de utilização, um manual de instalação, eu tenho uma documentação do software, eu tenho um processo de levantamento de requisitos. Então, quando eu penso em todas essas características, a gente consegue perceber a evolução que teve em relação ao termo software, a utilização desse termo software. Uma coisa que eu queria demonstrar para vocês, quando a gente fala de curva de falha de software, a forma de desenvolver software é diferente de desenvolver hardware. Mas quando a gente fala das falhas do software, ou seja, aqueles problemas que aconteceram após o processo de desenvolvimento, na entrega, se eu considerar esse processo total, vamos imaginar que eu tenho a seguinte situação: eu tenho um software, comecei a desenvolver. Quando eu estou no início, ele tem um percentual de falhas muito grande. E quando eu tenho isso seria o desejado, né? Essa verde aqui. Então, no início, seria desejado que eu tivesse uma quantidade muito grande de falhas. E conforme o meu usuário vai utilizando, que essas falhas diminuam. Ou seja, se houvesse um levantamento de requisitos aqui efetivo para compreender a necessidade do usuário, talvez eu conseguisse que quando eu implantasse esse sistema, que com o passar do tempo, eu tivesse uma quantidade menor de falhas. Só que isso não é o que acontece, isso é uma curva desejada. Se a gente olhar a curva real, eu tenho um percentual grande de falhas quando eu estou desenvolvendo esse software aqui. De repente, aí vai diminuindo essa curva de falhas com o tempo. Quando há uma mudança, aumenta a falha devido à alteração, porque não houve planejamento. Era uma necessidade que devia ser elencada lá no início, elicitada no início, mas não foi. A partir daí, corrige-se esses erros, essas alterações,
e o software começa a funcionar normalmente, de repente detecta outra mudança, a necessidade de realizar outra mudança, que na verdade, e muitas das vezes deveria ter sido feita lá no início, novamente aumenta as falhas, corrige-se de novo, quando faz essa correção, normalmente uma falha gera outras falhas, e assim sucessivamente. Então, isso seria uma curva de falha do software, quando a gente não pensa em qualidade. A gente pode diminuir essa quantidade de alterações? Sim. Quanto mais eu pensar no meu processo de desenvolvimento, no processo de levantamento de requisitos e fazer isso de forma satisfatória, com planejamento, considerando processos, procedimentos, menor a taxa de alterações e mudanças durante a utilização ou durante mesmo o processo de desenvolvimento. Se eu comparar isso com a curva de falhas do hardware, no início aqui eu vou falar o índice de falhas. Então vamos imaginar, eu tenho um projeto, estou desenvolvendo um projeto, eu manufatura. Vamos imaginar um computador, por exemplo. No momento que eu estou desenvolvendo esse computador, estou desenvolvendo o projeto, eu tenho um grande índice de falhas. Quando ele fala mortalidade infantil, aqui nesse caso, é porque no início eu tenho sempre uma grande quantidade de falhas. Então, na medida que eu vou testando, que eu vou desenvolvendo, ou seja, o processo de desenvolvimento de software é manufaturado, eu vou diminuindo com o tempo essa quantidade de falhas, ele fica estável, e quando eu começo a ter problemas ambientais, poeira, vibração, abuso, temperatura, ou seja, esse hardware ele vai se desgastando, e aí sim o índice de falha deles começa a quê? A aumentar novamente. Então ele é diferente, porque no software, não necessariamente como ele não se desgasta, com o tempo ele não vai aumentar o índice de falhas. Mas o que pode aumentar o índice de falhas no software, por exemplo? Se eu não planejar no início, se eu não levantar as informações e as necessidades no início, essas mudanças elas podem acontecer durante todo o processo, seja durante o processo ou seja durante a utilização. Então, se eu for pensar nas características do software, ele é desenvolvido por engenharia e não fabricado. Ele não se desgasta, mas ele se deteriora. Quando eu falo se deteriorar, vamos supor, criaram novas tecnologias. Então, eu tenho uma mudança desse software, uma necessidade de adequação desse software em função das novas tecnologias que foram criadas. Apesar da tendência de utilização de componentes, grande parte dos softwares continua sendo construído sobre encomenda. Então, eu tenho a necessidade de um cliente, ele me encomenda um software ou de uma fatia de clientes, uma parcela de clientes, a partir daí a construção desse software por encomenda. Uma coisa que eu queria levantar também são as aplicações de software, ou seja, os diferentes tipos de softwares que existem. Por que eu preciso saber isso? Como eu vou trabalhar com o desenvolvedor, como eu estou pensando características de qualidade no software, eu preciso compreender quais são as aplicações de software. Por quê? Porque a partir dessas classificações, eu preciso pensar na qualidade de forma diferenciada, de forma pontual. E isso está associado ao planejamento. Então, eu tenho primeiro o básico, que são a coleção de programas escritos para dar apoio a outros programas que são muito utilizados por nós e por todas as pessoas que utilizam tecnologia. De tempo real, né? Por exemplo, no básico, aqui eu tenho a calculadora, tenho outros aplicativos. De tempo real, que são software que monitora, analisa e controla eventos do mundo real. Então, a gente vai desenvolver softwares que estão associados a esse tipo de aplicação. Comercial, que são sistemas de operações comerciais e tomada de decisões administrativas. Aí a gente conversou muito sobre isso na disciplina anterior, onde eu tenho, hoje a tomada de decisão é de forma diferenciada, houve uma evolução em relação a isso. Esse software, muitas vezes, eles não só auxiliam na tomada de decisão, que a gente vai desenvolver, mas eles vão tomar algumas decisões, eles vão nos indicar algumas decisões. Então, são softwares mais apurados, voltados para a tecnologia que a gente tem hoje. Eu tenho o software científico e de engenharia, que ele é caracterizado por algoritmos de processamento de números. Aqui existe a questão da acurácia, uma característica muito importante, que é a precisão, o tempo de resposta. Então, são características que a gente tem que pensar durante o desenvolvimento de aplicações como essas. Uma outra aplicação de software são os softwares embutidos, que são usados para controlar produtos e sistemas para os mercados industriais e de consumos. Aqui entra o micro-ondas, a geladeira e outros softwares embutidos.
de computador pessoal, que envolve processamento de planilhas, processamento de textos, de versões. A gente também vai estar desenvolvendo aplicações voltadas a esses perfis, a essas características. Os softwares de inteligência artificial, que fazem uso de algoritmos não numéricos para resolver problemas que não sejam favoráveis à computação ou à análise direta. Então, assim, como a gente também conversou na disciplina anterior, esses softwares aqui, eles também são muito utilizados atualmente. E diferentes outras aplicações que estão surgindo. Conforme a tecnologia vai evoluindo, o processo de desenvolvimento de softwares e as aplicações também vão evoluindo. Algumas preocupações básicas quando a gente vai desenvolver software hoje, existem questões que são negociáveis junto ao meu cliente. Por exemplo, eu negocio o escopo, que são as funções ou os requisitos funcionais que vão pertencer ao meu software. Então, no momento que eu converso com o meu cliente, levanto as necessidades dele, eu consigo, a partir do custo e do tempo que eu tenho para desenvolver e de outras características, definir o meu escopo, o que eu vou desenvolver e o que eu não vou desenvolver. O tempo também é negociável e o custo para o desenvolvimento de software também é negociável. Algo que não é negociável é a qualidade. Então, eu não consigo negociar com o meu cliente a qualidade. E lembrando que a qualidade é subjetiva. O que é qualidade para o seu cliente pode não ser qualidade para você. Então, por isso é importante compreender a necessidade real do seu cliente. Por quê? Você pode desenvolver um software que não tenha nenhum defeito, que ele funcione perfeitamente, que ele tenha uma usabilidade satisfatória, uma interface satisfatória, só que para o seu cliente esse software pode não ter qualidade. Por quê? Porque não atende às necessidades dele. Então essa qualidade ela não é negociável, ela tem que estar de acordo com as necessidades reais do cliente. Por isso a importância do processo de levantamento de requisitos. Então se a gente parar para pensar como que o software é feito, quais são os passos para se construir um software de qualidade? Então, eu usei um exemplo aqui do cubo mágico. Na verdade, eu peguei esse exemplo da internet. Se eu tenho um cubo mágico que está todo misturado, se eu tenho informações do meu cliente que estão todas misturadas, as necessidades dele, muitas vezes, nem ele compreende muito bem. Lembrando que nem sempre que o cliente quer o que ele precisa, nem sempre que ele precisa é o que ele quer. Então, que passos, que procedimentos, que métodos eu vou utilizar para conseguir organizar esse raciocínio do cliente ou as necessidades do cliente e entregar para ele um produto que seja de qualidade. Então, eu estou aqui nesses passinhos, os procedimentos que eu vou usar estão aqui. Então, eu tenho que ter conhecimento, não simplesmente um conhecimento numa linguagem de programação, num banco de dados ou numa ferramenta case, mas que características, que conhecimentos eu tenho para poder conseguir absorver do meu cliente quais são as reais necessidades dele. Então, o que a gente vai conversar basicamente nessa disciplina, o que a gente vai ver um pouco, está associado a essas características. Então, a gente chega à definição de engenharia de software, que é a criação e utilização de sólidos princípios de engenharia, a fim de obter software de maneira econômica, confiável e que trabalhe em máquinas reais. Então, quando eu falo assim, é utilização de sólidos princípios, ou seja, não é algo que foi inventado, são características que foram estudadas, foram testadas, para se obter software de maneira econômica, ou seja, eu tenho que desenvolver no menor custo possível, eu tenho que pensar na confiabilidade, principalmente hoje em sistemas voltados para sistemas web, e que trabalhem em máquinas reais, ou seja, na máquina do cliente. Não adianta eu desenvolver um software que atenda, que funcione perfeitamente no meu computador, que tem uma capacidade de processamento, uma quantidade de memória, se eu não pensar na necessidade do meu cliente. E vamos pensar a seguinte característica: se eu for desenvolver um aplicativo mobile hoje, qual é a quantidade de memória ideal? Qual a capacidade de processamento ideal? Isso considerando que eu tenho milhões e milhões de celulares, cada um com características específicas próprias. Então, como desenvolver pensando nessas características? Então, eu tenho que compreender esse mercado e esse processo. Então, uma outra imagem, que o que é engenharia de software, eu tenho princípios sólidos aqui. A partir daí eu tenho a junção de linguagem de programação, de bancos de dados, de infraestrutura. A junção desses princípios a todas essas características, esses aparatos, ferramentas, procedimentos, eu vou desenvolver projetos
e outras características que sejam de qualidade. Isso sempre pensando na qualidade. Alguns guias que auxiliam no processo de engenharia de software tem o e-book, que é um corpo de conhecimento que divide as áreas de conhecimento. São jornais e revistas científicas, tem o IEE, que é o Instituto de Engenharia Elétrica, alguns livros acadêmicos que a gente utiliza muito, que é o Somerville e o Presma, são clássicos da área de engenharia de software, alguns autores conhecidos como Fugueta, o Glass e vários outros autores que são conhecidos que trabalham princípios de engenharia de software. É importante ressaltar que esses princípios, eles precisam ser absorvidos, vocês precisam estudar, nós precisamos estudar, mas quando a gente absorve esses conhecimentos, o que acontece? Com esses conhecimentos, eu vou ter uma atuação profissional, vou começar a desenvolver software. A experiência que eu adquiro a partir da aplicação desses conhecimentos e de outros conhecimentos que eu consigo absorver, elas são extremamente relevantes para a maturidade do meu processo de desenvolvimento. Ou seja, o quão maduro eu fiquei, o quanto eu consigo desenvolver softwares com qualidade, o quanto eu consigo utilizar padrões de qualidade, o quanto eu consigo conversar com meus clientes, levantar as informações do meu cliente para o processo de licitação de requisitos de forma eficiente. Então, tudo isso são características que a gente tem que considerar durante o processo da nossa maturidade. Cada desenvolvedor, cada profissional, ele adquire uma maturidade satisfatória ao seu processo de desenvolvimento. E quando a gente fala dos paradigmas de engenharia de software, como que ela trabalha? Ela considera problemas reais, a partir daí ela utiliza modelos abstratos e algumas orientações que foram criadas, e aí são geradas várias soluções de software. Então, nesse meio termo aqui, o que acontece? Você pega esses problemas reais, você levanta uma necessidade do cliente, utiliza os modelos de engenharia de software, junto com esses modelos você utiliza a sua experiência, que você já possui o seu nível de maturidade, e aí você consegue gerar soluções de software. E você vai conseguir gerar soluções de software de qualidade se você ler, se você consegue aplicar, se você pensa nessas características. Então, para adquirir a maturidade, eu simplesmente com a minha experiência profissional só eu não consigo. É uma experiência relevante? Sim, mas ela tem que ser agregada a outros modelos, orientações que alguns autores repassaram. É como se eu não quisesse reinventar a roda, então eu vou utilizar esses modelos para poder agregar valor ao meu processo de desenvolvimento. Algumas dificuldades que são encontradas na engenharia de software são pesquisas de artigos, falta validação experimental. Como eu disse, nós não produzimos um software da mesma forma que nós produzimos um computador. Hoje, com a consolidação do processo de verificação e validação de software, que são os testes, eu consigo trabalhar isso de forma mais pontual para encontrar os defeitos e as falhas, os erros, defeitos e falhas, na verdade, nessa ordem. Então, eu consigo absorver isso, mas não são todos os profissionais que utilizam o processo de verificação e validação. Então, falta um pouco de experimentação. Mutabilidade, ou seja, evolução. Em curto espaço de tempo, ou seja, 10 anos, a nossa tecnologia muda. Então, se a gente for olhar a perspectiva de 10 anos atrás, o que foi descrito que seria desenvolvido nos 10 anos seguintes, é uma tecnologia. Se a gente for olhar hoje, em 2015, por exemplo, até 2025, que vai ser desenvolvido, se a gente considerar inteligência artificial, internet das coisas, computação em nuvem, várias outras características, o processo de desenvolver software ele modifica, as tecnologias modificam. Respostas fáceis e sem bases, ou seja, fóruns e revistas não científicas. Normalmente os profissionais eles buscam por informações em fóruns e revistas não científicas, ou seja, essas respostas ou essas informações elas não foram experimentadas, elas não foram analisadas. Então, por exemplo, quando você vai pesquisar na internet, o que você acha num blog, o que você acha num fórum e o que você acha numa revista não científica pode não ser verdade. Então, isso pode dificultar o seu aprendizado. Então, a gente lida hoje com sistemas complexos e a percepção que tem que ter é que essa complexidade ela não pode aparecer para o usuário, ou seja, ao utilizar um software, mesmo que ele seja extremamente complexo, a usabilidade,
ou as características voltadas à apreensibilidade, a questão dele aprender a utilizar aquele software. A complexidade tem que ficar para o desenvolvedor e não para o usuário. Então, as empresas atualmente dependem de sistemas complexos baseados em computadores, incluindo softwares de controle. Portanto, produzir o software dentro de custos adequados é essencial para o funcionamento da economia nacional e internacional. Então, nós temos que pensar nessas características. Será que nós estamos preparados para produzir e manter software dentro do custo? E considerando essa questão da complexidade, será que nós profissionais estamos preparados? Será que a nossa leitura é suficiente? Será que os padrões de projetos? Ou será que nós estamos pensando na qualidade? Será que eu penso na qualidade do meu processo de desenvolvimento? Então, assim, eu tenho que pensar nessas características. Isso está envolto as definições e modelos da engenharia de software. Então, desenvolver software é uma atividade humana complexa, tá? Não é fácil desenvolver software, isso considerando a necessidade do usuário, tá? É uma necessidade específica do usuário. E o que fazer para evitarmos esses problemas? Então, nós temos algumas técnicas para identificação e detalhamento de requisitos. Eu preciso entender, planejar qual é a necessidade do meu cliente. Então, antes de eu colocar a mão na massa, antes de eu começar a desenvolver realmente, eu preciso entender qual é a necessidade do meu cliente. E existem técnicas para modelagem de sistemas. Então, eu preciso gerar uma documentação antes de realmente codificar. Eu preciso realizar uma modelagem no meu banco de dados, mesmo que abstrata. Eu preciso trabalhar, eu preciso identificar quais são as regras de negócio. Ou seja, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, quais são as restrições do meu sistema. Então, eu não posso deixar para descobrir tudo isso no momento que eu estou desenvolvendo. É claro que algumas eu vou conseguir identificar apenas no momento que eu estou desenvolvendo. Mas o ideal é que a maioria delas, se não todas, eu consiga identificar antes, durante o processo de elicitação e documentação. Então, existe qualidade sem processo? Quando eu falo processo, eu estou dizendo as etapas de desenvolvimento. Então, eu consigo ter qualidade sem processo? Então, quando não há um processo, não é possível garantir, medir, comparar e qualificar de forma quantitativa. Eu não estou dizendo qualitativa, estou dizendo quantitativa porque eu consigo identificar em números nada. Nem qualidade, nem entrega, nem custo, nem funcionamento, nem segurança, nem usabilidade, nem performance, nem continuidade, como mostrado nos quadros a seguir. Então, vamos imaginar esse exemplo aqui. O cliente explicou dessa forma que queria um balanço, o analista planejou assim, que foi o que ele entendeu, o programador fez dessa forma, o consultor de negócio realizou a ação dessa forma, instalou assim, não houve documentação, não se continuou o projeto e o que o cliente precisava era disso. Então, na verdade, se eu não tiver um processo, dentro desse processo eu tiver atividades que elas são padronizadas e que eu consigo identificar qual é a necessidade do cliente, uma simples construção de um balanço, eu faço errado, porque às vezes eu vou fazer de acordo com a minha necessidade, que foi o que aconteceu aqui. Então, assim, o programador fez assim, a minha necessidade do balanço era essa, mas o cliente explicou de forma incorreta, mas ele precisava era disso aqui. Então, lembra do que eu disse? Nem sempre o que o cliente precisa na verdade, o que o cliente quer. Qual a necessidade dele, o que ele precisa. Então, nem sempre o que ele precisa é o que ele quer, e nem sempre o que ele quer é o que ele precisa. Então, a gente tem que também ter a percepção para identificar a real necessidade do meu cliente. Então, a engenharia de software é a tecnologia em camadas. Então, por exemplo, a base de tudo é o foco na qualidade, mas para que eu consiga ter o foco na qualidade, eu tenho que ter processos. Nesse processo, eu tenho que ter métodos definidos e nesses métodos, eu tenho que ter ferramentas consolidadas. Se a gente olhar uma dessas características, o foco na qualidade, que é a base, ele é o solo. Então, aqui eu tenho gerenciamento da qualidade total e filosofias similares. Esse gerenciamento da qualidade total, essas filosofias, elas produzem uma mudança cultural que permite o desenvolvimento crescente de abordagens mais maduras para a engenharia de software. Então, no momento que eu, desenvolvedor, compreendo a necessidade de planejar e mostro para o meu cliente que as entrevistas não é perca de tempo, que ele vai ganhar no final a qualidade, que o software vai atender a necessidade dele, eu estou realizando uma mudança cultural no processo de desenvolvimento. E isso tendo como foco a qualidade. A partir daí, eu tenho os processos e procedimentos, que constitui um elo entre os métodos e as ferramentas.
Esses processos e procedimentos é uma sequência em que os métodos são aplicados, controles que ajudam a assegurar a qualidade e coordenar as alterações a serem realizadas posteriormente, marcos de referência que possibilitem administrar o progresso do software. Então, por exemplo, eu só pus um modelo de processo aqui, que a gente vai ver, é o item da próxima atividade, do próximo vídeo. Então, vamos imaginar, existe uma ideia do desenvolvimento de software, levanta-se requisitos, realiza análise, projeta, constrói o software e testa. Isso é um modelo de processo qualquer, genérico, tá? Então, quando a gente fala no modelo de processo, quando eu disse aqui, por exemplo, marcos de referência que possibilitam administrar o progresso do software, o que está acontecendo? Eu primeiro vou fazer o levantamento de requisitos, toda a parte de requisitos, depois eu vou realizar uma análise do que foi levantado aqui. A partir daí eu vou projetar, vou documentar, só depois que eu projetar e documentar eu vou começar a codificar realmente, e nesse exemplo eu vou testar no final, que não é o ideal é que se teste entre cada uma das etapas. Mas como isso aqui é um modelo abstrato, qualquer, só em termos de representação, então isso aqui fica claro. Então eu tenho eu tenho controles que ajudam a assegurar a qualidade, eu tenho marcos de referência. Então isso a gente chama de processo. Aqui a gente tem os métodos que proporcionam os detalhes de como fazer para construir um software. Esses métodos estão associados aos processos, englobam um conjunto de tarefas que inclui análise de requisitos, projeto, construção de programa, testes, manutenção. Eu vou citar um exemplo em relação ao anterior aqui, por exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um processo aqui de requisitos. Dentro desse processo de requisitos, eu vou ter vários métodos. Vamos imaginar que o primeiro seja... um primeiro método seja realizar a entrevista, a elicitação dos requisitos junto ao cliente. Depois disso, seja realizar a validação desses requisitos. Depois, seja realizar uma nova versão da prototipação. E segundo, é validar novamente com o cliente. Então, quando eu considero essas diferentes etapas que eu vou ter aqui dentro, eu tenho o que a gente chama de métodos, que são as atividades a serem realizadas. Quando eu tenho esse teste aqui, que eu digo primeiro, vai ser feito teste estático, que é na documentação. Depois vai ser feito um teste de unidade, quando tiver implementado. Depois vai ser feito um teste de componente. Depois um teste de sistema. Quando eu realizo, identifico as principais atividades que vão ser feitas dentro daquele processo, eu estou identificando os métodos que vão ser trabalhados. E uma vez definidos os métodos, eu preciso do suporte de algumas ferramentas para poder me ajudar. Por exemplo, se eu considerar o processo de teste, que foi o que eu falei, eu tenho várias ferramentas automatizadas que me auxiliam a ter, aqui tá seta, tá aqui para métodos, mas é para ferramenta. Eu tenho várias ferramentas automatizadas que me auxiliam. Por exemplo, eu não preciso mais verificar contraste de frente e fundo num site ou no aplicativo, já tem uma ferramenta que faz isso. Ou então a performance, ou então quebra de links. Então, quando eu falo, eu tenho um método aqui que são utilizados, teste de usabilidade, e eu vou ter ferramentas específicas que me auxiliam. Então, ferramentas dão suporte automatizado aos métodos, existem várias ferramentas para sustentar e auxiliar cada método, e muito utilizadas são as ferramentas cases, que são, elas dão suporte ao desenvolvimento de software. Então, na engenharia de software, a gente tem aqui, se a gente olhar ainda numa outra perspectiva, porque a gente tinha aqui foco na qualidade, processo, método e ferramenta mais detalhada, né? É uma tecnologia em camadas. Então, todas as vezes que perguntarem para você por que a engenharia de software é uma tecnologia em camadas? Porque eu tenho etapas, eu tenho camadas que precisam ser pensadas separadamente para depois unir. Então, eu tenho foco na qualidade, que é a base, mas para mim ter o foco na qualidade, eu preciso ter processos definidos. Dentro desse processo, eu preciso ter métodos definidos que vão auxiliar na especificação desse processo. E para que esses métodos sejam desenvolvidos com qualidade, eu tenho que ter o quê? Ferramentas que deem suporte a esses métodos aqui. Pensando numa outra perspectiva, eu tenho aqui, por exemplo, na base pessoas, boas práticas e ferramentas. Isso também é uma camada voltada para a engenharia de software, mas esse foco não voltado na base única da qualidade. Esse aqui mais genérico e esse aqui mais descritivo. Embora não exista uma teoria para desenvolvimento de software, não existe uma teoria única,
é necessário que ele se comporte de maneira previsível, mesmo em situações imprevistas. Por essa razão, existe uma necessidade de gerenciar seu desenvolvimento por meio de um processo bem definido e sistemático. Quando ele fala assim para você, assim, ó, por exemplo, que ele se comporte de maneira previsível, mesmo em situações imprevistas. Ah, o usuário digitou um CPF que não existe. Ah, o software tem que mostrar alguma coisa lá para você, uma mensagem dizendo que não existe. Ah, por exemplo, ele está usando um aplicativo lá, uma ferramenta, assistindo um vídeo, onde uma internet é muito rápida. Então, o software, por exemplo, o vídeo vai ter uma resolução. Se ele estiver utilizando uma internet mais lenta, ele não pode deixar de assistir o vídeo, ele tem que continuar assistindo o vídeo, mas tem que existir uma adaptabilidade à velocidade da internet que está disponibilizada para ele. Então, a antiga abordagem codificar e testar, ela não será suficiente para esse tipo de desenvolvimento. Por quê? Eu tenho que entender, eu tenho que compreender a necessidade das pessoas. A partir da necessidade das pessoas, eu tenho que utilizar boas práticas, e nessas boas práticas entram padrões de desenvolvimento, de qualidade, de codificação, e a partir dessas boas práticas eu tenho que saber utilizar ferramentas que vão dar suporte ao meu processo de desenvolvimento. E se a gente perguntar, e o desenvolvimento de software hoje, ele acontece de que forma? Como que acontece? Ele está associado ainda à crise do software? Não está associada? Então, fazendo um paralelo, ou pensando no processo de desenvolvimento de software para hoje, eu tenho dois ambientes. Vamos imaginar, eu tenho ambientes de processo de desenvolvimento que não são ágeis, onde as informações são estáveis, o contrato é fixo, sabemos onde queremos chegar, os requisitos são bem definidos, então não existem mudanças. O que está associado a isso? Um cliente te contrata para desenvolver um software para um supermercado. Se ele te contrata para desenvolver um software de supermercado, ele é um software estável, ou seja, ele vai te contratar para desenvolver funções específicas, você sabe onde quer chegar, você definiu com o cliente e os requisitos são bem definidos, isso a gente tem um processo não ágil. Quando a gente fala que eu tenho um ambiente de desenvolvimento dinâmico, vamos imaginar que o cliente contrata para desenvolver um módulo lá de uma bolsa de valores. Isso não é o desenvolvimento de um software estático, e sim o desenvolvimento de um software dinâmico. Por quê? Mesmo que você tenha feito um levantamento de requisitos eficiente, produtivo, você não sabe onde você quer chegar, existe a mudança de requisitos, eles mudam muito, e o processo que você vai utilizar é ágil, ou seja, o escopo vai mudar. Se o escopo vai mudar, o tempo de desenvolvimento também vai mudar na maioria das vezes. Então, nesse processo de desenvolvimento que a gente tem hoje, que são ambientes mais dinâmicos, eu, profissional, preciso estar mais preparada. Por quê? Porque eu tenho mais softwares que têm perfis dinâmicos do que eu tenho softwares que têm perfis estáveis durante o processo de desenvolvimento. Então, o programador solitário de antigamente ele foi substituído por uma equipe de especialistas de software, cada um se concentrando numa parte da tecnologia necessária para produzir uma aplicação complexa. Então, por exemplo, se você for trabalhar numa empresa hoje que utiliza o Scrum, que é uma metodologia ágil de desenvolvimento, iterativo e incremental, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Um vai levantar os requisitos, o PO vai ficar responsável pela negociação, eu vou ter equipe de desenvolvimento específica, eu vou ter o tester. Então, o que acontece? Eu tenho o Scrum Master, cada pessoa tem a sua especificidade, ela tem as suas características e as suas funções. Os mesmos questionamentos feitos pelo programador solitário, apesar dessas mudanças, ainda continuam sendo feitas. Por que leva tanto tempo para concluir um software? Por que os custos de desenvolvimento são tão altos? Por que não podemos achar todos os erros antes de entregar o software aos clientes? Por que continuamos a ter dificuldades em avaliar o progresso enquanto o software é desenvolvido? Uma única ressalva que eu quero fazer é que mesmo que os mesmos questionamentos continuem sendo feitos, a nossa percepção em pensar nessas características, elas têm que mudar. Ou seja, eu tenho que tentar diminuir o tempo, eu tenho que tentar controlar e diminuir o custo, eu tenho que conseguir encontrar os erros com maior facilidade, eu tenho que conseguir avaliar o progresso enquanto eu desenvolvo. Por quê? Porque eu tenho ferramentas que me propiciam ferramentas de gerenciamento de projetos e outras ferramentas que me auxiliam. Então, eu tenho que me capacitar, eu tenho que melhorar para que eu consiga diminuir
a quantidade, o impacto desses questionamentos durante o processo de desenvolvimento. Ressaltando que a gente não tem que pensar local, a gente tem que pensar global. Então, às vezes nós estamos numa instituição de ensino ou no mercado de trabalho X, mas eu não posso pensar simplesmente naquele mercado de trabalho, porque hoje eu consigo pensar, eu preciso pensar nacionalmente. A internet me permite, na verdade, não só nacionalmente, mas eu preciso pensar global. Por quê? Porque eu tenho ferramentas que me auxiliam nesse pensamento, nessa aquisição do conhecimento e nessa atuação profissional global. Então, o último questionamento que eu quero fazer para vocês é que será que a crise do software acabou? Será que, se a gente for pesquisar os bugs ou os problemas que acontecem nos softwares, que têm acontecido nos últimos anos também, será que o software está sendo desenvolvido com a qualidade que foi pensada lá no momento que gerou-se a crise do software, e aí criou-se a engenharia, e a partir daí pensou-se na qualidade do produto? Então, será que ainda tem profissionais que ainda estão desenvolvendo de forma que a crise do software ainda permaneça? Então, eu gostaria que vocês refletissem um pouco a esse respeito, pensar nesse termo crise, o que seria esse termo crise, tá? Então, quando eu não consigo alcançar a qualidade necessária, ou seja, a qualidade que o meu usuário espera, em termos de N características, ressaltando que a qualidade é subjetiva, será que no momento que eu não alcanço isso, será que eu não estou chegando à crise do software ainda? Será que quando eu encontro que eu tenho um sistema que eu desenvolvo, que ele tem vários defeitos, será que isso não seria um termo da crise ainda? Não às vezes com o mesmo reflexo que foi gerado lá na meados da década de 60, início da década de 70, mas será que esse termo ainda não pode ser taxado? Será que nós estamos nos preparando enquanto profissionais para que esses problemas não aconteçam? Então, numa conclusão, a engenharia de software ela pode ser vista como uma abordagem de desenvolvimento de software elaborada com disciplina e métodos bem definidos. Eu tenho que a construção por múltiplas pessoas de um software de múltiplas versões. Então, a gente tem que pensar nessa perspectiva, uma definição que eu particularmente gosto, a gente tem que pensar nessa perspectiva para conseguir desenvolver softwares que sejam de qualidade.